Olá, pessoal. Bom, vamos então dar continuidade, finalizando esses conteúdos sobre a construção dos números reais. Nós vamos demonstrar aqui nesse vídeo um importante teorema, né, que fala que qualquer sequência de números reais que é monótona e limitada é convergente para os números reais e que de tal forma dá o significado dos números reais ser um corpo completo, ordenado, né? E isso dá o significado de ser completo, ou seja, de não ter buracos. Para isso, eu vou iniciar aqui a apresentação do conteúdo que nós vamos explicar a partir de agora. Bom, então, para isso, nós vamos introduzir o que são sequências de números reais. Uma sequência x1, x2, x3, x4, etc., de números reais, ela é denotada matematicamente por xn entre parênteses, onde n pertence aos naturais, ou simplesmente por xn entre parênteses. É uma forma de nós representarmos a sequência sem precisar explicitar os termos, todos os termos aí em sequência, né? Os números de uma sequência são chamados, então, de termos, ou seja, cada um dos x1, x2, x3, x4, x5 e assim por diante, são termos da sequência, e o subíndice que aparece em cada termo representa a posição dele na sequência, né? Nós vamos dizer que uma sequência xn é limitada quando seus termos estão limitados em algum intervalo fechado, por exemplo, do tipo intervalo CD fechado, ou seja, o C é menor ou igual que os termos, qualquer termo da sequência, e qualquer termo da sequência é menor ou igual que o D. Tá certo? Nós vamos dizer que uma sequência xn é monótona quando seus termos não decrescem, que é o caso do primeiro exemplo aqui, onde o x1 é menor ou igual que x2, que é menor ou igual que x3, e assim por diante. Observe que nunca há decrescimento dos termos, eles são sempre, um termo é sempre menor ou igual que o posterior, pode acontecer de ser igual em alguns momentos aí, mas nunca vai ser menor. Ou a sequência não cresce, né? E significa o segundo exemplo aqui, onde nós temos o próximo termo sempre menor ou igual que o anterior. Então, nesse caso, nunca há crescimento. Pode até acontecer igualdade, mas nunca há crescimento. Então, dizer que a sequência é monótona significa dizer que não há decrescimento ou não há crescimento na sequência. Certo? Uma característica importante da completude dos números reais vai ser enunciado nesse teorema. Bom, aqui eu vou abrir um parênteses para dizer que a gente chama de teorema um resultado bastante significativo e importante, né? Então, no caso, nós temos vários teoremas na matemática que são bastante importantes, como o teorema de Pitágoras, o teorema de Tales, e esse daqui é um resultado importante, principalmente na construção dos números reais e no cálculo diferencial, que fala o seguinte: se uma sequência de números reais é monótona e limitada, então seus termos convergem para um número real. É um teorema que a gente vai fazer a demonstração, e a demonstração desse teorema é uma demonstração construtiva. Nós vamos construir realmente quem que é o termo, o número real para o qual os termos da sequência monótona e limitada convergem, né? Então, para isso, eu vou fazer essa demonstração considerando uma sequência que é monótona crescente, ou seja, em que não há decrescimento, e uma sequência limitada, né, por um certo D, e vou assumir que essa sequência é uma sequência de números reais positivos, todos os termos são maiores que zero. Então, eu vou fazer a demonstração desse teorema para o caso em que uma sequência é uma sequência monótona crescente de números reais positivos e limitada por D. Apesar de ser uma demonstração para um caso particular, a demonstração para os demais casos é praticamente análoga, tá certo? Por isso que basta demonstrar
um caso particular e depois repetir essa demonstração para os demais casos. Como eu falei, é uma demonstração construtiva. Então, para isso, eu vou usar, né, uma abordagem numérica. Ou seja, eu vou usar uma abordagem considerando as expansões decimais dos termos da sequência. Então, eu vou precisar escrever cada termo como na sua representação decimal. Para fazer isso de uma forma sistemática aqui, né, eu vou, então, assumir que o meu termo x1 tem uma representação decimal desse tipo. É uma parte inteira, vírgula, seguida da parte decimal, né, onde eu estou fixando subíndices, usando agora 2 subíndices aqui. O primeiro, né, o 1 aqui, representa primeiro termo, é esse 1 aqui. O 0 significa parte inteira, esse primeiro 1 significa primeiro dígito decimal, o 2, segundo dígito decimal, o 3, terceiro dígito decimal, e assim por diante. Então, para cada termo da sequência, eu tenho a sua representação decimal. Só para deixar claro, por exemplo, o A45 significa que é o quinto dígito da representação decimal do termo x4. Esse é o significado desses números subíndices duplos que eu coloco aqui em cada um desses dígitos, tá certo? Então, a partir dessa representação decimal, eu vou construir um número real para o qual os termos dessa sequência que tem essa propriedade convergem, tá certo? Bom, como xn é uma sequência monótona crescente ilimitada, é claro que as partes inteiras da sequência, os AN zeros, tá certo? As partes inteiras, também constituem uma sequência de números naturais monótona crescente ilimitada, porque são positivos, então a parte inteira é um número natural, né? Logo, para as partes inteiras, também vale o fato de ser uma sequência crescente ilimitada, tá certo? Crescente no sentido de ser monótona, podendo ser igual em alguns momentos. Tudo bem? Bom, o importante é que aqui eu não tenho um número infinito de possibilidades para as partes inteiras, porque eu tenho uma limitação. Essa limitação vai ser um certo número de zero. Eu não sei quem que é esse número, mas eu tenho uma limitação. Logo, como não há, como as possibilidades para as partes inteiras são finitas, em algum momento vai ter que acontecer a repetição indefinida de algum número natural, que eu vou chamar esse número de B0, tá certo? Então, em algum momento, as partes inteiras ficam todas iguais a B0. E eu vou chamar esse momento de P0. O que significa isso? Significa que a partir do índice P0 da sequência, as partes inteiras vão ser todas iguais a B0, tá certo? Porque eu tenho um número finito de possibilidades, e como está sempre aumentando ou ficando igual, em algum momento tem que haver repetição, tá certo? E esse momento eu chamo de P0, e a repetição eu chamo de B0. Assim, a partir do momento P0, os termos da sequência vão ser todos termos do seguinte tipo: o B0, que é a parte inteira, vai ser tudo igual, e depois vem os respectivos dígitos das partes não inteiras, né? No caso do XP0, vai ser o B0, AP01, AP02, AP03, AP04, AP05 e assim por diante. Lembrando que esse é o quinto dígito, né, da representação decimal do número X, índice P0. E assim por diante, para os demais dígitos, P0 mais 1, P0 mais 2. Então, a partir do P0, existe a igualdade das partes inteiras, tá certo? Então, o que eu vou fazer agora, para pegar o próximo dígito, é considerar, então, o primeiro dígito a partir do P0, tá certo? Isso vai ser uma sequência do tipo AP01, AP0 mais 1, 1,
AP0 mais 2, 1, AP0 mais 3, 1, né? Que também vai ser uma sequência de dígitos crescente, ilimitada por 9, porque o dígito não pode ser maior do que 9, tá certo? Então, eu tenho novamente uma sequência de dígitos que nunca decresce, sempre aumenta, pode ser igual em vários deles, mas que está limitado por 9. Portanto, as possibilidades são finitas. Da mesma forma que o anterior, vai existir um certo momento P1 maior do que P0, aonde todos os dígitos, os primeiros dígitos, vão ser iguais a partir desse momento P1. Tá certo? E eu vou chamar, então, esses dígitos que ficam iguais a partir do momento P1 de B1. Dígito B1. Assim, a partir de P1, as expressões decimais coincidem a parte inteira, porque já coincidia antes, a partir do P0, e a partir do P1 coincide a primeira casa decimal. E depois vem a representação decimal dos termos mesmo, não, ela se mantém. Tá certo? Não há alteração. Bom, se eu repetir esse processo, né, indefinidamente, para as demais casas decimais, nós vamos obter momentos, né, para cada vez que eu repito esse processo, eu tenho um momento, por exemplo, P2 maior do que P1, onde a partir do P2 a primeira casa decimal coincidiu. Depois eu vou ter um momento P3 maior do que P2, onde a partir do P3 a segunda casa decimal coincide. Aí eu tenho o momento P4 a partir do P3, onde a terceira casa decimal coincide, e assim por diante. Então, nós vamos conseguir sempre construir, exibir momentos PK, para o qual, a partir do momento PK, eu tenho coincidência dos dígitos dos termos da sequência até a késima casa decimal. Tá certo? Então, essa é uma forma de construir aí um número a partir do fato da sequência ser monótona crescente. Como a sequência é monótona crescente, quando eu faço isso para cada posição decimal dos termos na representação decimal da sequência, eu tenho possibilidades finitas, portanto, a partir de certos momentos, eu tenho repetições. Logo, se eu considerar, então, o número x como sendo o número real determinado por uma expansão decimal dado pelos dígitos que se repetem a partir dos momentos, né, eu tenho claramente, por construção, um número x que é o limite dos termos xn da sequência. Tudo bem? Então, decorre do fato de eu conseguir representar esses números através de expressão decimais e do fato de que sequências que são crescentes e monótonas, mas que assumem um número finito de possibilidades ter que se repetir indefinidamente, eu tenho a possibilidade, então, de construir esse número x, que é o limite dessa sequência. E aí, portanto, o teorema está demonstrado. Como eu falei, é uma demonstração construtiva, onde a gente constrói o número real para o qual os termos estão convergindo a partir das expressões decimais. Esse teorema é muito importante. Por exemplo, eu vou dar aqui 4 exemplos de utilização desse teorema para demonstrar a importância dele, né? Primeiro, eu vou considerar aqui a seguinte sequência de números reais positivos, que no caso vai ser uma sequência monótona e limitada, né? A sequência vai ser, para cada xn, eu vou considerar o n mais 1 sobre n elevado a n, que é a mesma coisa de eu considerar 1 mais 1 sobre n elevado a n. Observe que quando eu executo, eu quebro em 2 frações aqui, fica n sobre n, que é 1, mais 1 sobre n. E tudo isso está elevado a n. Bom, se eu usar uma calculadora, eu posso, então, calcular os primeiros termos dessa sequência. Quem que é o x1? O x1 é 2 sobre 1 elevado a 1, que é 2, cuja representação decimal é 2,0000000 indefinidamente. O x2
é 3 meios ao quadrado. 3 meios ao quadrado vai ser 1,5 ao quadrado, que é 2,25, e cuja representação decimal é 2,25000 indefinidamente. Da mesma forma, o x3 é 4/3 ao cubo. Isso vai dar 2,37037,037,037,037 indefinidamente. O x4 é 5/4 à quarta, que vai ser 2,44140625, seguidos de zeros indefinidamente. O x5 é 6/5 elevado à quinta. Quando eu faço isso na calculadora, dá 2,4488320000 indefinidamente, e assim por diante. Então, a gente consegue mostrar matematicamente que realmente essa é uma sequência de números reais, positivos, crescente. E também a gente consegue mostrar que essa sequência, ela é limitada por 3. Nenhum termo da sequência fica maior do que 3. Essas demonstrações, elas não são, são, de certa forma, um pouco complexas, mas não é de difícil entendimento. Mas eu não vou fazer essas demonstrações aqui, tá certo? Então, o fato dessas sequências serem sequências crescentes e limitadas, o nosso teorema garante que os termos x1, x2, x3, x4, x5, ou seja, que esses números aqui estão convergindo para um número real, que é menor do que 3. E esse número real é um número que a gente chama de constante de Euler, e denota esse número por E. Então, o número E, na verdade, é o limite dos termos dessa sequência, ou seja, é o limite quando n tende a infinito, de 1 mais 1 sobre n elevado a n. E esse número, quando a gente faz essa conta, leva essa conta à exaustão, ele fica um número parecido com esse número aí, 2,718284590452353602874713471352713547135 e assim por diante. Esse número é um número irracional, é um número transcendental, na verdade. Esse número E, ele não possui representação decimal finita. A representação decimal dele é infinita e não periódica. Tá certo? Beleza? Esse número vai ser muito importante no cálculo 1, porque a gente vai definir esse número E como sendo a base natural das funções exponenciais, da função E elevado a x. Então, aquele E que a gente vê na função E elevado a x é esse valor, é esse número real dado pelo limite dessa sequência. Um segundo exemplo bastante importante, interessante, na verdade, né, que eu coloco para vocês, é uma sequência que a gente constrói recursivamente da seguinte maneira. O primeiro termo é 1, o x1 é o número 1. E a partir do primeiro termo, a gente obtém o próximo termo somando, fazendo a fração 1 sobre 1 mais o anterior. Certo? Então, essa sequência é bem interessante, olha. Observe que o primeiro termo dessa sequência é 1, que tem essa representação decimal. O segundo termo é 1 sobre 1 mais o anterior. Então, é 1 sobre 1 mais 1, que é 1 meio, que é 0,5000000. O terceiro termo é 1 sobre 1 mais o anterior, né? O anterior já era 1 sobre 1 mais 1. Então, é 1 sobre 1 mais 1 sobre 1 mais 1. Que, no caso, é 1 sobre 1 mais meio, que dá 2/3. 0,6666 e assim por diante. O quarto termo é 1 sobre 1 mais o anterior, né? 1 sobre 1 mais x3, que no caso é 1 sobre 1 mais 2/3, que dá 3/5. O quinto termo é 1 sobre 1 mais o quarto termo, que é 1 sobre 1 mais 3/5,
que é 5/8, 0,625. O sexto termo é 1 sobre o anterior, que no caso é 1 sobre 1 mais 5/8. Quando eu faço essa fração, o denominador é 8, vai para o numerador e fica 8 mais 5, 13. 8 trezeavos, que é 0,615384, que se repete indefinidamente. O sétimo termo é 1 sobre 1 mais o sexto termo, que é 1 sobre 1 mais 8 trezeavos. Fazendo a conta dos denominadores, o MMC é 13, que vai para o numerador, e fica 13 mais 8, que é 21. 13 sobre 21, que é esse número. Da mesma forma, o oitavo termo é 1 sobre o sétimo, que é 1 sobre 13 sobre 21, que é 21 sobre 34, que é esse número. Tem essa representação decimal periódica, né? E assim por diante, eu vou fazendo os termos, os próximos termos, os x9, x10, dessa maneira. O que a gente observa aqui é o seguinte: os termos dessa sequência não são monótonos, porque, por exemplo, do 1 foi para o meio, decresceu. Do meio foi para o 0,66, aumentou. Mas aí diminuiu, 0,6. Aí aumentou, 0,625. Aí diminuiu, 0,615. Aí aumentou, 0,619, e assim por diante. Então, os termos vão se alternando. Ora diminui, ora aumenta. Mas o que é interessante é que os termos de índices ímpares, que nem x1, x3, x5, x7, eles são decrescentes. Ó, 1, 0,66, 0,625, 0,619. Já os termos de ordem par, o x2, x4, x6, x8, são crescentes. Meio, 0,6, 0,61, 0,617. Tá certo? Então, é possível mostrar, na verdade, né, isso que eu estou falando, que os termos ímpares constituem uma sequência monótona decrescente, ilimitada por zero, que são sempre números positivos. Enquanto que os termos de ordem par são sempre crescentes, ilimitadas por 1, já que todos os números são menores ou iguais a 1. Logo, pelo teorema que a gente demonstrou, né, sequência monótona ilimitada converge, esses termos de ordem ímpar e de ordem par vão convergir para um número real, né? Então, quando eu faço o limite da sequência nessa expressão, então esse daqui vai convergir para o x e esse daqui também vai convergir para o x. Então, fica x igual a 1 sobre 1 mais x. Então, o x, que é o limite dessa sequência, satisfaz essa equação. Ou seja, x ao quadrado mais x menos 1 igual a zero. Portanto, é a solução de uma equação do segundo grau, que nesse caso é menos 1 mais ou menos raiz de delta, que é 5, mais ou menos raiz de 5 sobre 2. Então, o nosso limite é um desses dois números. No caso, como ele é um número real positivo, é quando eu pego o sinal de mais. Então, o x é o número real positivo. Raiz de 5 menos 1 sobre 2. E esse número é chamado na matemática de razão áurea, né? Então, a razão áurea é um número real que é o limite de uma sequência. E essa sequência pode ser vista como sendo um limite de frações onde eu levo isso daqui à exaustão. Cada vez que eu vou passar para o próximo, eu substituo esse 1 por 1 sobre 1 mais 1. E assim vou aumentando a minha fração aqui, né? E eu tenho, então, uma fração que é chamada de fração contínua. É uma fração que nunca acaba. E o resultado dessa fração é um número real, que no caso aí é o limite da sequência. Tá certo? Um terceiro exemplo que eu vou fazer para vocês é um exemplo onde eu vou, então, mostrar uma construção do número π. A gente sabe que o número π, ele é a razão entre o comprimento, né, da circunferência pelo diâmetro, tá certo?
que também pode ser visto como sendo a razão entre o comprimento de meia circunferência pelo raio, já que o raio é 2 vezes o diâmetro. Então, o número π, ele é o comprimento de meia circunferência pelo raio. Logo, se eu tomar uma circunferência de raio unitário, de raio igual a 1, então o número π é o comprimento da metade dessa circunferência de raio unitário. E o que eu vou fazer aqui é a construção do número π através de uma sequência de números que convergem para esse tamanho, que é o semiperímetro de uma circunferência de raio unitário, né? Metade do comprimento da circunferência de raio unitário, tá certo? E eu vou fazer isso através de polígonos regulares inscritos na circunferência de raio unitário. Então, eu vou calcular o semiperímetro de polígonos regulares inscritos na circunferência de raio unitário e fazer os lados desses polígonos aumentarem indefinidamente. No limite, isso vai coincidir com π. Então, para fazer isso de uma forma mais acelerada, eu vou considerar o seguinte. Eu vou chamar de Ln o lado do polígono regular com n lados inscrito na circunferência de raio unitário. Logo, o semiperímetro desse polígono vai ser n vezes o lado dividido por 2. Então, n vezes Ln sobre 2 é o semiperímetro desse polígono regular com n lados inscrito na circunferência. Tá certo? É metade do perímetro. Logo, esse semiperímetro vai convergir, quando n tender para infinito, para o comprimento do semiperímetro da circunferência, né? Que é o π. Então, o π vai ser o limite desses pn's. Então, vamos ver como é que a gente consegue fazer isso e de uma forma mais acelerada, né? Para fazer de uma forma mais acelerada, eu vou usar o teorema de Pitágoras nessa figura. Observe que nessa figura, eu tenho aqui o raio da circunferência 1, a minha circunferência pontilhada. Em algum momento, eu tenho o lado Ln de um polígono com n lados inscrito na circunferência. E eu tenho aqui o L de 2 n's, que é o dobro do Ln, né? Que vai ser uma figura desse tipo aqui, é uma parte da figura só, tá certo? Se eu olhar para essa figura, eu observo que, então, aqui eu tenho metade do lado Ln, e aqui eu tenho o lado L de 2n. E eu tenho triângulos retângulos formados aí, onde um triângulo retângulo tem hipotenusa 1 e cateto igual a metade de Ln, e o outro triângulo tem hipotenusa igual ao L de 2n e um dos catetos igual a metade do Ln. Tá certo? Através do teorema de Pitágoras aplicado a esses dois triângulos, eu consigo calcular esse cateto, calculando esse cateto, que é a raiz quadrada de 1 menos Ln ao quadrado sobre 4, eu consigo calcular esse outro cateto, que é 1 menos esse cateto, e a partir disso, então, eu consigo, aplicando Pitágoras novamente, uma relação entre o L de 2n com o Ln. E a relação, depois vocês podem conferir isso fazendo as contas aí no lápis e papel de vocês aí, vocês vão obter que a seguinte relação. O L de 2n ao quadrado, essa hipotenusa ao quadrado, vai ser igual a 2 menos a raiz quadrada de 4 menos o Ln ao quadrado, que é o lado do polígono de n lados. Com isso, se eu tenho o lado do polígono com n lados, eu tenho o lado do polígono com 2n lados. Tá certo? Bom, se eu, então, substituo no lugar do Ln aqui, eu substituo 2pn sobre n, tanto aqui quanto aqui, eu vou obter uma relação equivalente agora para o semiperímetro. Se vocês fizerem isso,
vocês vão obter que essa relação é o seguinte: o semiperímetro do polígono regular com 2n lados inscritos na circunferência real unitário é igual a raiz quadrada de 2n quadrado menos 2n, raiz quadrada de n quadrado menos o semiperímetro do polígono com n lados inscrito nessa circunferência. Isso é uma questão de fazer contas. O importante disso é o seguinte: se eu sei o semiperímetro de um polígono com n lados, eu sei o semiperímetro com polígono com 2n lados. Isso é uma relação recursiva, onde a quantidade dos lados dobram a cada vez que eu faço a recursão. Certo? Então, com isso, eu posso considerar uma sequência xn em que o x1 vai ser o P4. Quem que é o P4? Imagine a circunferência de raio unitário e o quadrado inscrito. O P4 vai ser o semiperímetro. Então, é 2 vezes o lado desse quadrado. O lado desse quadrado, como ele está num triângulo retângulo onde os catetos são 1, é raiz de 2. Então, é 2 raiz de 2. Então, o P4 é 2 raiz de 2, que é igual a 2,81 tal. Tem essa representação decimal que eu consegui numa calculadora com várias casas decimais aí. Bom, se eu sei o P4, eu sei o P8. É só colocar o P4 na fórmula. Então, colocando 2 raiz de 2 aqui, fazendo as contas, eu vou obter o P8, que vai ser esse número. Se eu sei o P8, eu tenho o P16, que é só colocar esse número aqui, né, que eu obtenho, que o P8, e fazer a conta. Aí vai dar esse número. Se eu tenho o P16, eu calculo o P32. Tendo o P32, eu calculo o P64. Tendo o P64, eu calculo o P128. Tendo o P128, eu calculo o P256 e assim por diante, sempre dobrando, né? E o que a gente observa é que essa sequência x1, x2, x3, x4 aí, ela é uma sequência monótona, crescente, e ela é limitada, né? Tá certo? Por que ela é limitada? Porque ela nunca vai ser maior, por exemplo, que 4 ao quadrado aí, né? 16, 4, né? Nunca vai ser maior do que 4. Ela vai ser menor, na verdade, que o semiperímetro da circunferência. No caso, ela tende para esse semiperímetro. Então, pelo nosso teorema, essa sequência converge para um número real, que é o π. Vocês estão vendo aqui que a convergência está indo para um número real, que é o próprio π. Então, o π pode ser definido como sendo o limite dessa sequência. E tem aqui uma consideração para o π com tantas casas decimais aqui, a gente queira, né? Conforme a gente vai aumentando esse processo, e se minha maneira de calcular puder me dar casas decimais exatas, se o meu computador de cálculo for um computador que tenha bastante casas decimais de precisão, eu vou aumentando as casas decimais aí do π. Tudo bem? Um último exemplo para a gente terminar isso, essa apresentação, né? É o seguinte. Bom, eu tenho o meu π que eu calculei lá, né? Que é um número irracional, portanto, mas tem uma representação decimal não periódica, infinita e não periódica, tá certo? Então, eu posso considerar aqui πn, π índice n, como sendo a aproximação do π com n casas decimais exatas. No caso, o π1 é 3,1, 31 décimos. O π2 é 3,14, 314 centésimos. O π3 é 3,141 e assim por diante. Então, eu tenho uma sequência de aproximações racionais do número π. Cada um desses πn é um número racional, porque está truncado, portanto, é esse número dividido por 10 elevado a quantas casas decimais eu tenho. Tá bom? Essa sequência
Se eu faço o xn, então, como sendo 2 elevado a esse πn, essa é uma sequência de números reais, monótona, crescente e limitada. Limitada por 2 a quarto, por exemplo, por 16. E eu consigo calcular esses 2 elevado a π1. Por exemplo, quem que é 2 elevado a π1? É 2 elevado a 3,1. O que é 2 elevado a 3,1? É 2 elevado a 31 décimos. Ou seja, é a raiz décima de 2 elevado a 31. Quem que é o 2 elevado a π2? É o 2 elevado a 3,14. 2 elevado a 314 sobre 100. É a raiz centésima de 2 elevado a 314. Então, são números que eu consigo calcular, porque eu sei calcular o que é elevado a um número racional. 2 elevado a p sobre q é a raiz quiésima de 2 elevado a p. Então, eu consigo calcular todos esses números. E eu sei que esses números são números que crescem e são limitados. Portanto, pelo nosso teorema, os termos da sequência 2 elevado a πn convergem para um número real, que a gente denota por 2 elevado a π. Ou seja, 2 elevado a π é o limite quando n tende a infinito de 2 elevado a πn. Tá certo? Então, o nosso teorema ele é muito importante porque ele permite, por exemplo, a gente estender o conceito do que é 2 elevado a um número para os números reais. Se eu sei o que é 2 elevado a um número racional, eu sei, então, o que é 2 elevado a um número real. O que é 2 elevado a um número que não é racional? 2 elevado, por exemplo, a raiz de 2. Eu pego raiz de 2, a expansão decimal do raiz de 2, e trunco nas casas decimais, como eu fiz para o π, e faço o limite das aproximações. E assim, então, eu tenho definido o que significa 2 elevado a x, onde x é qualquer número real. Eu consigo, então, dizer o que é a função exponencial de base 2, 2 elevado a x. Isso vale para qualquer base. Por exemplo, a elevado a x, eu tenho, então, a definição dessa função exponencial. E a propriedade dos números reais ser completos, né? A propriedade de ser sequências crescentes e dessas convergências, é fundamental para garantir que essas extensões, né, dessas funções aí, elas são extensões em funções contínuas. Que a função que eu tenho no final é uma função contínua, cujo gráfico também não tem buracos. Tá certo, pessoal? Bom, a gente encerra, então, essa atividade por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, né, e tenham sentido como é bonito a matemática quando a gente passa para os números reais, quando a gente passa para algo que é contínuo. Quando a gente vai poder, por exemplo, trabalhar com o conceito de épsilon vizinhança, enxergar o que acontece nas vizinhanças dos pontos, saber como que as funções se relacionam olhando para as vizinhanças, que é fundamental para a gente poder definir as duas ferramentas básicas no cálculo 1, no cálculo diferencial integral que vocês vão estudar, que são as ferramentas de derivação e de integração. Essas ferramentas são definidas através de processos, entendendo o que ocorre nas épsilons vizinhanças dos pontos. Tá bom? Finalizo por aqui e espero que vocês tenham aí um ótimo curso aí e que vocês aprendam bastante, porque eu tenho certeza que a gente vai aprender muito com vocês. Até mais, pessoal.